escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Estamos estudando a nossa revista As Cartas de Paulo. Hoje é a lição de número 9. Para a gente começar a nossa lição, vamos fazer uma oração, né? Vamos lá? Senhor meu Deus, obrigado ao Pai por mais esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos cada vez mais os Teus ensinamentos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, mande o Teu Santo Espírito encher o nosso coração, abrir a nossa mente, dando-nos entendimento, para que a gente possa ser exemplo para as outras pessoas, Senhor. E que a cada dia a gente possa permanecer mais firmes e fiéis no Teu caminho, ó Pai. Fica conosco, Senhor, no restante desse domingo. Fica conosco, Senhor, durante esta semana e nos ajude, Senhor, a estudar e aprender mais da Tua Palavra. É isso que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos começar de uma forma um pouco diferente. Prestem atenção nesse corinho que eu separei para a gente ouvir juntos. 2 Coríntios 5:17. Antigas já passaram, eis que tudo novo se fez. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Ok, vocês viram que esse corinho é um versículo? Óbvio, é um versículo. 2 Coríntios 5:17. Vocês entenderam o que vocês ouviram? E alguém pode até ter cantado junto, se já sabe esse corinho, pode até cantar junto. E eu até aconselho você, no final dessa aula, ouvir várias e várias vezes esse corinho, porque se você decorando essa musiquinha, você vai saber um versículo de cor. E esse versículo é o que está na nossa revistinha, marcado lá como mente e coração. Mas eu quero saber se você prestou atenção no que foi cantado, ou que você tenha lido já, né, alguma vez na sua Bíblia, ou até na nossa revistinha, ele está destacado como mente e coração. Eu quero saber se você leu, se você ouviu, se você entendeu. Parou para refletir? Então vamos por partes entender o que isso significa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pois é, vamos por partes. Se alguém está em Cristo, aqui quem escreveu esse versículo foi Paulo. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Então, o que Paulo quis dizer com isso? Se alguém está em Cristo, é aquela pessoa que já aceitou Jesus como Salvador da vida dela. É aquela pessoa que já crê que o Senhor é o nosso Salvador e que Ele morreu e ressuscitou e nos deu a salvação.
Então, é para essa pessoa, é dessa pessoa que Paulo está falando. Então, se essa pessoa já é de Jesus Cristo, já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, é nova criatura, é uma nova criação. Ela é uma nova pessoa. Isso pode parecer um pouco confuso às vezes, mas não é tão confuso assim. Nós já vamos falar mais sobre isso. Bom, quando ela é uma nova criação, uma nova criatura, ela tem uma nova vida, as coisas velhas, as coisas antigas, a vida antes de conhecer a Jesus como seu Salvador, já passou, já não existe mais, ou não deveria existir. Eis que tudo se fez novo. Se você é uma nova criatura, você tem uma nova vida, você tem uma perspectiva diferente de enxergar o mundo através dos olhos de Jesus, porque no começo do versículo diz, você está em Cristo, você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Então, se você aceitou a Jesus, você tem uma nova vida, aquela vida de pecado ficou para trás, agora você é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, não importa a sua idade. Você é de Jesus e você tem uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, fazer tudo certo dessa vez, porque na primeira vez a gente estava em pecado. Agora, como nova criatura, temos a nova oportunidade de fazer tudo novo, tudo correto, de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu vou te falar uma coisa. Tem uma passagem na Bíblia que a gente já estudou várias vezes enquanto a gente ia lá na igreja, né? Que a gente se reunia lá presencialmente, que é a história de Nicodemos. Você se lembra dessa história? Nicodemos, ele estudava muito a palavra naquela época, mas ele tinha dúvidas. E ele foi procurar Jesus e perguntou para Jesus: Mestre, como eu faço para ser um bom cristão? Vamos abrir essa passagem? Está lá em João, capítulo 3, versículo 5. Você se lembra de Nicodemos? Ele era um fariseu e estudava muito a palavra, as escrituras daquela época. Mas ele tinha dúvidas sobre isso também. Então ele foi procurar Jesus de madrugada, escondido, e perguntou para Jesus. Vamos ver o que ele perguntou? Está lá em João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Está lá assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe perguntou: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de Deus, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: de verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí perguntou-lhe Nicodemos novamente: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora eu sei que você se lembrou dessa passagem, né? Nicodemos queria saber como que vai nascer de novo. Isso foi Jesus quem ensinou. E Paulo, agora nas cartas que ele escreveu lá para Coríntios, ele reafirmou o que Jesus disse na primeira vez. Precisamos nascer de novo. E se a gente já nasceu de novo, a gente é uma nova criação, a gente é uma nova criatura. Mas como viver uma vida santa, uma vida reta, de acordo com a vontade de Deus, num mundo decaído, cheio de pecado? É isso que nós vamos descobrir agora. O tema da nossa lição é justamente esse, da teoria à prática. Porque Nicodemos ouviu, e nós também já ouvimos, que nós precisamos nascer de novo. Então a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a gente já é salvo. Vamos pôr em prática estudando alguns pontos. Primeiro ponto, a nova criação de Deus. Se nós somos nova criação de Deus, que Deus nos criou, é como se a gente fosse um cidadão do futuro vivendo no presente. Confuso isso? Nem tanto. Vamos ver.
Se nós somos nova criatura, nós não podemos viver da mesma forma em que vivíamos antes de aceitar a Jesus como Salvador da nossa vida. Nós precisamos viver melhor, nós precisamos buscar uma nova forma de viver. Paulo nos diz que a gente realmente precisa se esforçar para ser uma pessoa cada vez melhor. Mas isso não acontece instantâneo, não é assim. Estalou o dedo e tudo se resolve. Não, não é assim. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Mas, para ficar mais chique, nós vamos dizer assim: precisamos ser uma pessoa espiritual. Precisamos ter uma vida espiritual. E como ser espiritual? É fácil. Nós temos um aliado. Jesus, quando ressuscitou e subiu aos céus, ele nos deixou quem? O Consolador. Lembra dele? O Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Nós temos esse grande aliado. Ele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que nos capacita, é que nos ajuda a continuar vivendo da melhor forma possível. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele vem habitar em nós. Sim, ele vem habitar em mim, em você, em cada pessoa que aceita Jesus como Salvador. Viver no Espírito é sinônimo de andar no Espírito. Vamos ver um versículo que vai mostrar pra gente sobre isso? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Espera, mas parece que está falando a mesma coisa. Eu já vivo no Espírito, vou andar no Espírito? Sim, é isso mesmo. Por exemplo, a sua mãe já falou para você que você tem que escolher boas companhias, andar com gente assim, direitinha, que não fala palavrão, porque elas vão dar exemplo para você? Então, a gente procura sempre andar com pessoas que os pais acham e a gente também acha que são legais com a gente. Então, nós precisamos andar no Espírito. Isso dá uma ideia de ser uma coisa assim, todo dia, sabe? Companheirismo mesmo. Estudar a Bíblia todo dia, ler e aprender todo dia. Isso que significa, isso que quer dizer esse andar no Espírito. É cultivar, é aprimorar um pouquinho por dia de mais experiência e de mais conhecimento a respeito de Jesus na nossa vida. Vamos ver agora outra passagem que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei? Contra essas coisas não tem nada de errado. Ninguém vai te punir por agir dessa forma. Você percebeu que no começo do versículo 22 não está escrito os frutos do Espírito? A gente costuma falar assim, mas é um pouco errado, né? Está escrito o fruto, no singular. O fruto do Espírito é o amor. E o amor abrange todas essas outras coisas que eu falei, que eu li, que nós listamos. Quando as pessoas reconhecem na nossa vida, nas nossas atitudes, essas qualidades do amor, que é o fruto do Espírito, é aí que nós alcançamos a verdadeira espiritualidade. Só que tem mais formas da gente alcançar essa verdadeira espiritualidade. Uma delas é imitando a Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outra carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: de sorte
que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aqui, ele estava elogiando algumas pessoas lá da Tessalônica, porque eles se tornaram modelos, exemplos para as outras pessoas lá da Macedônia, que é uma outra região, uma outra cidade. Percebe que a gente sempre é exemplo? Nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós imitamos a Cristo porque tem algumas pessoas que vão nos imitar também. Então precisamos dar um bom testemunho e um bom exemplo. Então, para conseguirmos uma verdadeira espiritualidade, nós precisamos imitar a Cristo e amar as pessoas. Sim, amar. O fruto do Espírito abrange todas aquelas qualidades que eu já comentei com vocês. Alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, essas mesmas. Vamos ver agora então outro texto que está em 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Sabe o que isso quer dizer? Imagine um sino de bronze, um metal. Se ele toca e só faz barulho, se a gente não tiver amor, a gente vai ser desse jeito. A gente só vai fazer barulho, fazer barulho, fazer barulho e ninguém nem vai dar bola. É muito pelo contrário, é capaz ainda falar: credo, você tá me incomodando, para de falar, muda de assunto. A gente não pode ser assim. Nós precisamos amar puramente como Jesus amava. Nós precisamos aprender com Jesus como é o verdadeiro amor. Aí, quando a gente falar alguma coisa para a pessoa, ela não vai só escutar o que a gente está falando, ela vai sentir que ela realmente é amada, ela vai sentir que a gente realmente gosta dela e que a gente realmente é diferente, porque, na verdade, é Jesus que faz diferença na nossa vida. Viver em amor é realmente uma vida espiritual. Mas ainda tem mais um ponto para ser realmente, para viver realmente a verdadeira espiritualidade. Então, eu já falei sobre imitar a Cristo, sobre amar a todos e sobre a liberdade do pecado. A gente é livre do pecado? Vamos ver. Quando Jesus morreu na cruz, nós já sabemos que ele levou consigo todos os nossos pecados. Toda a nossa vida errada, todos os pecados foram colocados ao pé da cruz e Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, de graça, pela graça e misericórdia de Deus, nós somos salvos. Você crê nisso? Tá, eu creio nisso. Quem tem Jesus como Salvador da sua vida, crê nisso. Como nós somos livres do pecado, Jesus nos livrou do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Mas a gente diz que Jesus nos dá liberdade. Mas na verdade, assim, somos livres sim, com certeza. Só que a gente não fica podendo fazer tudo que dá na veneta também, né? É como se a gente servisse a outra pessoa. Então nós não servimos mais a Satanás, ao pecado, e servimos sim a Jesus, que nos dá a verdadeira felicidade. Vamos ver o que diz o versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso mesmo, nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Jesus pagou o preço, ele nos comprou com o seu sangue na cruz. Por isso, agora nós servimos a Deus, nós servimos a Jesus. Assim, podemos dizer que somos livres para viver uma vida de comunhão com Deus, de submissão à sua palavra e crescimento espiritual. Bom, vou parar um pouquinho aqui e fazer uma recapitulação. Sendo nova criatura,
Precisamos colocar a teoria em prática. Então, nós já falamos o primeiro ponto, que é sobre a nova criatura de Deus. O segundo ponto, como ser um homem espiritual e a verdadeira espiritualidade. E agora, eu quero falar com vocês sobre o sofrimento. Sim, sofrimento. Nunca ninguém disse que seríamos cristãos, que Jesus era o Salvador da nossa vida e nós não teríamos mais problemas. Não, nunca foi dito isso. Muito pelo contrário. Jesus disse: se você quer me seguir, pega sua cruz e vem comigo. Pega sua cruz a cada dia e me siga. Ou seja, o sofrimento não é que a gente gosta de sofrer, nem nada disso. E Deus também não gosta que a gente sofra, não é isso. Mas o sofrimento, as perseguições, as angústias que às vezes fazem parte da nossa vida, também nos aproximam de Deus. Parece esquisito isso, né? Mas é muito sério. Sabe por quê? Porque quando estamos passando por dificuldade, aí é que a gente realmente reconhece que sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus na nossa vida, nós somos um lixo. Jesus nos comprou, Jesus nos deu a salvação e sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós nunca vamos conseguir chegar até Deus se não for através de Jesus. Então, o sofrimento nos aproxima de Deus. Sim, claro, a pessoa também precisa aprender com o sofrimento, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem aflição. Só que esse sofrimento tem que fazer com que a gente reconheça que precisamos de Jesus na nossa vida. O sofrimento edifica somente quando aprendemos com ele. Vamos ler mais uma passagem? Está lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Paulo teve uma conversa com Deus e Deus lhe revelou o seguinte. Então ele me disse, o Senhor está dizendo aqui a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Paulo cria nisso, eu creio nisso. Precisamos crer nisso para nos aproximarmos de Jesus. Paulo reconhecia que nas fraquezas é que ele era forte. No final do versículo 10, a última frase diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí é que Paulo fala, quando eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, estou sendo injuriado, aí eu oro a Deus, eu peço discernimento, peço ajuda, claro, nós sempre pedimos ajuda de Deus, mas aí Deus nos fortalece. O Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós nos fortalece, muda a nossa forma de ver a vida, muda a nossa forma de entender as pessoas. Porque a gente, pecador, não ia conseguir entender o lado das pessoas. A gente é muito egoísta, a gente ia ver só o nosso lado. Com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós conseguimos perceber como ser um bom companheiro para os amigos, como ser bom para com as outras pessoas, porque nós não temos nada de bom em nós mesmos. Nós só podemos ser bom, nós só podemos amar, nós só podemos fazer essas coisas imitando a Jesus, procurando ser cada dia mais parecido com Jesus. Bom, depois de estudarmos tudo isso, gostaria que você refletisse um pouquinho. Você já é uma nova criatura? Você deseja refletir Jesus em sua vida? O crente, nascido de novo, deve desenvolver uma nova vida, vivendo no Espírito e demonstrando isso pela imitação de Jesus, pela prática do amor e pelo exercício da liberdade cristã.
e pelo sofrimento, se aproximando de Deus. Uma ótima semana para todos vocês, meus queridos. Eu espero que essa aula tenha tocado seu coração, tenha realmente, que o Espírito de Deus tenha realmente plantado uma sementinha aí no seu coração e você reflita sobre isso durante a semana. Precisamos colocar todo o nosso conhecimento da teoria em prática. Fiquem com Deus, até a próxima. Eu vou praticar, o fruto do Espírito em mim não vai faltar. Amor, alegria, paz e longanimidade. Essas 4 coisas quero viver de verdade. Mansidão, bondade e fidelidade. E o domínio próprio da minha vida já faz parte. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. Eu sei que posso e que sou capaz desses mandamentos praticar, mas por isso eu preciso me esforçar, porque fácil não será. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. Eu sei que posso e que sou capaz desses mandamentos praticar, mas por isso eu preciso me esforçar, porque fácil não será. Eu quero, eu posso, eu vou praticar. O fruto do Espírito em mim não vai faltar. Amor, alegria, paz e longanimidade. Essas 4 coisas quero viver de verdade. Mansidão, bondade e fidelidade. E o domínio próprio da minha vida já faz parte. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. O fruto do Espírito, minha vida vai mudar. Com o fruto do Espírito eu vou melhorar. Eu quero, eu posso, eu vou praticar. O fruto do Espírito